Nem o melhor médico conseguiu, mas uma faxineira fez o impossível para o filho do milionário andar. O relógio da torre da mansão. Almeida marcava 3 horas da madrugada quando os gritos ecoaram pelos corredores de mármore Carrara que Eduardo havia importado da Itália para impressionar convidados que não visitavam mais a casa há 3 anos. Gabriel acordara novamente com o mesmo pesadelo que o perseguia desde o acidente. Ele corria pelos jardins da propriedade, suas pernas fortes e ágeis, como nos tempos em que sonhava jogar no time juvenil do Palmeiras, mas sempre tropeçava na mesma raiz invisível e despertava para a realidade cruel de suas pernas inertes sob o cobertor de seda egípcia. Não, não, não. Gritou o menino de 12 anos, suas mãos pequenas socando o colchão ortopédico de R$40 mil, que o pai havia comprado na esperança inútil de que conforto material pudesse amenizar a dor emocional. Eu quero andar! Eu quero andar! O som metálico da cadeira de rodas modelo Quick Xenon, importada da Suécia por R$80 mil, ecoava pelos corredores como uma sirene de ambulância permanente na vida da família. Gabriel empurrava as rodas com força desnecessária, sua respiração ofegante revelando mais frustração acumulada do que cansaço físico. As paredes cobertas com quadros de pintores famosos, Portinari, Di Cavalcanti, Tarsila do Amaral, observavam silenciosamente o menino que antes corria por aqueles mesmos corredores descalço, rindo, vivendo. Não quero mais nenhum médico aqui, gritou Gabriel, freando bruscamente diante da biblioteca revestida em mogno, onde seu pai, Eduardo Almeida, proprietário de uma das maiores construtoras do país, discutia ao telefone com mais um especialista internacional, o 16º médico consultado em 3 anos de desespero milionário. Eduardo cobriu o telefone celular de ouro com a mão trêmula, seu rosto de 50 anos mostrando as marcas profundas de 1000 noites mal dormidas, 1000 manhãs acordando com a esperança renovada que se despedaçava a cada novo diagnóstico sombrio. Seus cabelos, antes completamente pretos, haviam embranquecido nas têmporas, como se a culpa fosse um pigmento que desbotava sua aparência. Gabriel, por favor, meu filho. A voz saiu rouca, quebrada pela emoção contida. Por favor, o quê? Pai? Por favor, continue gastando milhões para me arrastar de clínica em clínica como um experimento de laboratório. A voz do menino rachou, lágrimas de raiva brilhando em seus olhos castanhos que herdara da mãe. Já ouvi 15 médicos diferentes, falando em inglês, alemão, francês, japonês, todos dizendo a mesma coisa, que nunca vou andar. Nunca! A palavra ecoou pela biblioteca de 500 metros quadrados, ricocheteando entre os 15 mil, livros que Eduardo colecionava, mas não tinha mais concentração para ler. Mariana, sua esposa, que observava da escadaria de mármore, segurou firme no corrimão dourado, sentindo suas próprias pernas fraquejarem com o desespero do filho. Dote Eduardo desligou o telefone, suas mãos trêmulas revelando o peso emocional de 3 anos carregando não apenas a culpa pelo acidente, mas a impotência diante do sofrimento do único filho. O acidente sempre voltava aquela noite chuvosa de março. Ele ao volante do Mercedes-Benz S500, Gabriel no banco de trás tagarelando sobre o jogo de futebol da escola, a chuva torrencial, a árvore centenária que despencou sobre o carro, o Hospital Albert Einstein, as cirurgias de emergência e o diagnóstico que destruiu 3 vidas em uma única frase médica proferida com frieza técnica. Lesão completa da medula espinhal na altura de L1, paraplegia permanente, sem possibilidade de reversão. Filho! Eduardo se ajoelhou diante da cadeira importada, tentando tocar o rosto do menino com as mesmas mãos que seguravam o volante naquela noite fatídica, mas Gabriel virou o rosto bruscamente, rejeitando qualquer contato físico. Você
Destroçou minhas pernas naquele acidente, pai. Suas mãos causaram isso. Gabriel apontou para as próprias pernas imóveis. Pelo menos não destrua também nossa conta bancária com esses charlatões de jaleco branco que só sabem cobrar caro para dizer que sou um caso perdido. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor, preenchido apenas pelo tic-tac do relógio suíço Patek Philippe, que Eduardo havia dado de presente para Mariana no aniversário de casamento, antes de suas vidas se despedaçarem em fragmentos, de culpa e desespero. Pela primeira vez em 3 anos de consultas médicas internacionais, Eduardo Almeida, o homem que construiu um império imobiliário com a força da determinação, não sabia o que responder ao próprio filho. Dot Mariana desceu as escadas lentamente, seus passos ecoando como tambores fúnebres. Aos 45 anos, ela havia perdido não apenas a mobilidade do filho, mas também a alegria que sempre caracterizou seu sorriso. Seus olhos, antes brilhantes, agora carregavam uma tristeza permanente que nenhuma maquiagem conseguia disfarçar. Gabriel, ela sussurrou. Seu pai está tentando ajudar. Ajudar. Gabriel riu com amargura. 3 milhões de reais gastos, mãe. 3 milhões para ouvir 15 vezes que sou um aleijado permanente. Se isso é ajuda, eu prefiro ser abandonado. A brutalidade das palavras do próprio filho atingiu Eduardo como socos no estômago. Mariana começou a chorar silenciosamente, aquelas lágrimas que se tornaram sua companhia constante nos últimos anos. Dot ****. Dr. Heinrich Zimmermann, neurologista alemão com currículo vitae de 15 páginas e reputação internacional construída, ao longo de 40 anos, tratando da elite mundial, fechou a pasta médica de Gabriel com um suspiro calculadamente dramático que fazia parte de sua performance profissional. Sua arrogância era proporcional aos 200 mil reais que cobrava por uma única consulta, valor que incluía não apenas sua opinião médica, mas principalmente o status de ter sido examinado pelo melhor neurologista da Europa. Título que ele mesmo se atribuía em entrevistas para revistas médicas internacionais. O consultório particular de Zimmermann no Hospital Sírio-Libanês era um templo de ostentação médica. Diplomas emoldurados em ouro cobriam uma parede inteira. Fotografias com celebridades mundiais ocupavam outra. E sua mesa de mogno maciço custava mais que muitos carros populares. Cada objeto no ambiente gritava sucesso e exclusividade, criando uma atmosfera intimidadora que fazia os pacientes se sentirem privilegiados apenas por estar ali. Herr Almeida disse com sotaque alemão carregado que cultivava deliberadamente para soar mais imponente, revisei meticulosamente todos os exames de seu filho. 16 médicos ao redor do mundo, incluindo colegas de Harvard, Johns Hopkins, Charité Berlin e Karolinska Institute, chegaram exatamente à mesma conclusão científica. Gabriel tem lesão medular completa na altura de L1-L2. As fibras nervosas estão completamente seccionadas, como um cabo elétrico cortado. Não há procedimento cirúrgico, terapia experimental ou milagre da medicina moderna que possa reverter esta condição. É biologia básica, não questão de recursos financeiros. Eduardo se inclinou para a frente na poltrona de couro italiano que custava 50 mil reais, um móvel que Zimmermann havia escolhido pessoalmente para impressionar pacientes ricos. Suas mãos suavam frio, mesmo no ar-condicionado gelado do consultório. Doutor Zimmermann, eu já investi mais de 3 milhões em tratamentos. Levei Gabriel para a Mayo Clinic em Minnesota, para o Institute of Neurological Recovery em Houston, para a Universidade de Zurich, para o Riken Center em Tóquio, para o Shepherd Center em Atlanta. Não pode haver uma nova técnica, uma cirurgia
Experimental. Alguma terapia genética ainda não tentada? Mein Herr, Zimmermann interrompeu com frieza calculada, removendo os óculos dourados para limpá-los lentamente, um gesto teatral que usava para demonstrar superioridade. O dinheiro não compra milagres neurológicos. Células nervosas da medula espinhal não se regeneram espontaneamente. Esta é uma lei fundamental da neurobiologia, não uma opinião médica. Seu filho tem lesão ASIA A, classificação mais severa possível. 0 possibilidade de recuperação. Funcional. Mariana, que havia permanecido em silêncio durante toda a consulta, mordendo os lábios até quase sangrar, finalmente explodiu. Doutor, nosso filho tinha 11 anos quando aconteceu o acidente. Ele sonhava em ser jogador de futebol profissional como Pelé e Ronaldinho. Treinava todo dia depois da escola. Era o melhor do time infantil. Agora ele mal sai do quarto. Não quer mais estudar, não quer ver amigos. Tem que existir, pelo menos, alguma esperança, alguma possibilidade. Frau Almeida. Zimmermann a interrompeu com condescendência mascarada de compaixão profissional. Aceitar a realidade médica é o primeiro passo para a adaptação psicológica saudável. Gabriel, precisa urgentemente de psicoterapia intensiva com especialistas em luto por perda de função corporal, não de mais consultas com neurologistas. Vocês também precisam de terapia familiar para elaborar este processo de aceitação. Continuar alimentando falsas esperanças é cruelmente contraproducente para o desenvolvimento emocional da criança. Gabriel, posicionado estrategicamente do lado de fora do consultório em sua cadeira de rodas, escutava cada palavra através da porta entreaberta. Nos últimos 3 anos, havia se tornado um especialista involuntário em ouvir conversas médicas sobre sua condição. Fisioterapeutas sussurravam caso perdido quando pensavam que ele estava distraído com exercícios. Enfermeiros comentavam sobre família e negação total durante as trocas de plantão. Médicos discutiam sua falta completa de progresso em corredores de hospital, como se ele fosse um experimento científico fracassado, não uma criança de 12 anos com sonhos despedaçados. Todas essas conversas seguiam o mesmo padrão cruel. Adultos especialistas falando sobre sua vida como se ele fosse um objeto médico, não um ser humano com sentimentos, medos e esperanças. Gradualmente, Gabriel havia internalizado essas opiniões, profissionais como verdades absolutas sobre si mesmo. Ele era um caso perdido, uma situação sem solução, um exemplo de adaptação necessária. Dr. Zimmermann continuou seu monólogo médico com autoridade inabalável. Recomendo fisioterapia, básica apenas para manutenção muscular e prevenção de escaras. Terapia ocupacional para adaptação às atividades de vida diária. Acompanhamento psiquiátrico com medicação antidepressiva se necessário. Adaptações arquitetônicas completas na residência. E, principalmente, aconselhamento familiar para aceitação realística da deficiência permanente. Eduardo sentiu uma raiva crescente queimando em seu peito. 3 milhões gastos para ouvir a mesma sentença de morte social, repetida por 16 especialistas diferentes, cada um cobrando fortunas para confirmar a desgraça do filho Dot. Aquela noite, Gabriel sonhou novamente que caminhava. Era sempre exatamente o mesmo sonho recorrente. Ele se levantava subitamente da cadeira, sentia suas pernas respondendo aos seus comandos cerebrais. Corria pelo jardim da mansão gritando de alegria, jogava futebol com amigos imaginários, mas acordava invariavelmente para a mesma realidade fria e imutável. Suas pernas completamente inertes sob o cobertor, sua cadeira de rodas esperando pacientemente ao lado da cama como um lembrete permanente de suas limitações.
O relacionamento entre Eduardo e Mariana também havia se deteriorado progressivamente nos 3 anos pós-acidente. As discussões noturnas sobre buscar mais médicos internacionais versus aceitar finalmente a realidade médica haviam criado um abismo emocional quase intransponível entre eles. Eduardo se refugiava obsessivamente no trabalho, expandindo seus negócios de forma quase maníaca, trabalhando 18 horas por dia, como se o sucesso financeiro exponencial pudesse magicamente comprar a cura milagrosa para o filho. Mariana se isolava progressivamente em sua dor maternal, passando horas meditando, fazendo terapia individual, culpando-se eternamente por não ter estado no carro naquela noite chuvosa fatídica. A mansão de 2.000 metros quadrados, antes palco de festas alegres e reuniões familiares calorosas, havia se transformado em um mausoléu silencioso de sonhos despedaçados. A família Almeida havia se tornado 3 ilhas isoladas de sofrimento individual sob o mesmo teto de luxo italiano, cada membro navegando sozinho em seu oceano particular de dor, culpa e desesperança. As contas médicas se acumulavam como monumentos, a impotência do dinheiro diante de certas tragédias. 400 mil na Mayo Clinic, 300 mil na Suíça, 500 mil no Japão, 200 mil na Alemanha. Cada consulta internacional alimentava uma esperança que durava exatamente o tempo da consulta, para depois se despedaçar novamente contra a mesma parede de impossibilidade médica. Era segunda-feira, exatamente 6 horas da manhã de um janeiro sufocante em São Paulo, quando Antônia dos Santos Oliveira, 52 anos completados no mês anterior, chegou ao portão eletrônico dourado da mansão Almeida para seu primeiro dia de trabalho como funcionária da limpeza. Ela havia passado a vida inteira, exatos 37 anos, limpando casas alheias, com a mesma dedicação que colocaria em limpar sua própria residência, criando 4 filhos sozinha após a morte precoce do marido Joaquim em um acidente de trabalho numa construção quando tinha apenas 28 anos. Sua postura naturalmente ereta e sorriso genuinamente caloroso contrastavam dramaticamente com o ambiente pesado, quase fúnebre, que pairava permanentemente sobre a residência dos Almeida. Antônia carregava consigo uma energia vital que havia desenvolvido ao longo de décadas, enfrentando adversidades com otimismo prático. A morte do marido, a criação de 4 filhos com salário mínimo, as contas que sempre apertavam no final do mês e principalmente o desafio de criar Rodrigo, seu filho mais novo, nascido com espinha bífida, que o deixara paraplégico desde o nascimento. "Bom dia", disse alegremente para Gabriel, que estava sentado sozinho na cozinha gourmet de 100 metros quadrados, mexendo mecanicamente um cereal importado que não tinha intenção de comer, mais um ritual vazio de uma rotina sem propósito. "Você deve ser o Gabriel. Sou a Antônia, sua nova funcionária da limpeza. Que cozinha linda vocês têm aqui." Gabriel mal levantou os olhos escuros do cereal, que mexia sem nenhum apetite há 15 minutos. "Mais uma que vai ficar com pena de mim e falar baixinho perto da minha cadeira", pensou com o cinismo precoce que havia desenvolvido nos últimos anos, mas Antônia surpreendeu completamente suas expectativas pessimistas. Em vez dos sussurros piedosos ou olhares constrangidos que havia aprendido a odiar, ela simplesmente começou a trabalhar normalmente, cantarolando uma música sertaneja antiga de Chitãozinho e Chororó que havia tocado no rádio durante a viagem de ônibus até ali. Sua voz melodiosa ecoava naturalmente pela cozinha, preenchendo o silêncio mórbido com algo que Gabriel não ouvia há 3 anos. Alegria genuína e espontânea. Quando Antônia passou naturalmente perto da mesa de mármore, onde Gabriel fingia
Tomar café, comentou com total naturalidade. Que cadeira bonita essa sua, menino. As rodas são bem diferentes das que eu já vi por aí. Parece que tem um sistema especial de movimento. Gabriel a olhou surpreso, quase chocado. Em 3 anos, ninguém, absolutamente ninguém, havia comentado sobre sua cadeira de forma positiva ou mesmo neutra. Todos tratavam a cadeira como um objeto maldito que deveria ser ignorado educadamente, como se não mencioná-la pudesse fazer com que ela desaparecesse magicamente. É importada da Suécia, respondeu hesitantemente, ainda desconfiado da reação genuinamente interessada. Meu pai mandou fazer especialmente para mim. Custa 80 mil reais. Nossa! Seu pai deve te amar muito mesmo para conseguir uma cadeira tão especial e cara assim. Antônia continuou limpando normalmente, sem melodrama, sem piedade, sem aquela voz artificialmente doce que todos usavam com ele. Meu filho mais novo, o Rodrigo, também usa cadeira de rodas desde pequenininho. Nasceu assim, problema na espinha, mas a cadeira dele é bem simples, dessas do SUS mesmo, toda remendada. Mesmo assim, ele arrasa no basquete em cadeira de rodas. Gabriel parou completamente de mexer o cereal, seus olhos se arregalando. Seu filho joga basquete? Joga e muito bem, inclusive, respondeu Antônia com orgulho maternal genuíno brilhando nos olhos. Está até treinando para tentar uma vaga na seleção brasileira paralímpica. Sonho dele é competir nas Paralimpíadas de Paris. Sempre disse para ele desde pequeno: meu filho, Deus nos dá desafios na vida, mas também nos dá talentos especiais. É nossa obrigação descobrir quais são esses talentos e desenvolvê-los ao máximo. Pela primeira vez em meses intermináveis, Gabriel fez uma pergunta genuinamente interessada sobre a vida de outra pessoa. Como ele aprendeu a jogar? Foi um processo longo e gradual. Antônia puxou uma cadeira e se sentou naturalmente ao lado de Gabriel, tratando-o como trataria qualquer adolescente normal. Primeiro teve que fortalecer o corpo todo, não só os braços. Você sabia que quem usa cadeira de rodas precisa ter o core mais forte que qualquer atleta que anda em pé? Eduardo, que descia lentamente as escadas de mármore para tomar seu café preto habitual, antes de ir trabalhar, parou completamente ao ouvir a conversa. Havia literalmente meses que não via Gabriel interessado ou animado com qualquer assunto, muito menos fazendo perguntas espontâneas. Core? Perguntou Gabriel, pela primeira vez demonstrando curiosidade genuína. Os músculos do meio do corpo, filho, da cintura para cima, explicou Antônia com paciência natural. É como se fosse o motor de um carro potente. Se o motor não funciona direito e não está bem regulado, o carro não anda bem, mesmo tendo rodas perfeitas e combustível de ótima qualidade. Dr. Zimmermann e todos os outros 15 médicos haviam mencionado fisioterapia nos seus protocolos de tratamento, mas sempre com um tom desanimado e resignado, como exercício obrigatório de resignação à condição permanente. Antônia falava de fortalecimento corporal, com a mesma naturalidade alegre que faria sobre qualquer atividade física normal e saudável. Rodrigo sempre diz que treinar é como construir uma casa, continuou Antônia, limpando naturalmente a bancada de granito. Você não pode começar pelo telhado, tem que fazer primeiro uma fundação bem forte. No caso dele, a fundação é a força do tronco, depois vem a coordenação dos braços, depois a estratégia do jogo. Asterisque. Gabriel absorvia cada palavra como uma esponja seca finalmente encontrando água. Durante 3 anos, havia ouvido apenas sobre suas limitações, suas impossibilidades, seus nevers. Pela primeira vez, alguém falava sobre desenvolvimento, progresso, conquistas possíveis. Gabriel absorvia cada palavra como uma esponja seca finalmente encontrando água.
Durante 3 anos, havia ouvido apenas sobre suas limitações, suas impossibilidades, seus nevers. Pela primeira vez, alguém falava sobre desenvolvimento, progresso, conquistas possíveis. Seu filho treina onde? Perguntou Gabriel. No clube municipal do bairro, 3 vezes por semana. O técnico é um ex-atleta paralímpico que doa tempo dele para treinar a garotada. Rodrigo sempre volta de lá com os olhos brilhando, contando sobre os novos movimentos que aprendeu. Eduardo observava discretamente da escadaria, sentindo uma emoção estranha que não experimentava há muito tempo. Esperança. Nas semanas que se seguiram à chegada de Antônia na mansão, algo sutil, mas profundamente significativo começou a se transformar na rotina estagnada da família Almeida. Gabriel, que antes passava manhãs inteiras trancado no quarto de 100 metros quadrados, assistindo Netflix sem prestar atenção, começou a circular naturalmente pela casa durante os horários em que Antônia trabalhava. Inicialmente, ele fingia estar apenas mudando de ambiente por tédio, mas rapidamente ficou óbvio para qualquer observador que estava ativamente buscando conversa e companhia da nova funcionária. Antônia, perguntou Gabriel certa manhã ensolarada, posicionando sua cadeira estrategicamente perto da área de serviço onde ela separava roupas para lavar. Você disse ontem que seu filho Rodrigo fortalece o corpo para jogar melhor. Como exatamente ele faz isso? Antônia parou de dobrar as toalhas de banho egípcias e sorriu com aquela paciência natural que caracterizava todas suas interações com Gabriel. Quer que eu mostre algumas coisas básicas que ele faz em casa? Não sou professora de educação física nem nada, mas aprendi bastante, observando os treinos dele e conversando com o técnico. Gabriel hesitou por alguns segundos. 3 anos consecutivos de fisioterapeutas extremamente caros, equipados com aparelhos sofisticadíssimos e técnicas internacionais de ponta, haviam resultado em exatamente 0 progresso mensurável. Mas havia algo na simplicidade genuína e na energia positiva de Antônia que despertava sua curiosidade adormecida há tanto tempo. Pode mostrar, respondeu finalmente. Primeiro de tudo, postura, disse Antônia, posicionando-se cuidadosamente atrás da cadeira dele. Você está sempre meio curvadinho para frente, protegendo o peito como se estivesse se defendendo de alguma coisa. Entendo perfeitamente. É natural quando a gente se sente vulnerável ou machucado. Mas imagine que tem um fio invisível bem fininho puxando o topo da sua cabeça direto para o céu, esticando sua coluna vertebral. Gabriel, conscientemente, endireitou a coluna, sentindo músculos que há meses não usava adequadamente. Isso mesmo. Agora respire bem fundo, enchendo primeiro a barriga de ar, não o peito. Respira como se o ar fosse até o umbigo. Era um exercício aparentemente simples, quase trivial. Mas Gabriel sentiu uma diferença imediata e surpreendente. Por anos, havia respirado de forma superficial e restrita, carregando tensão crônica nos ombros e no pescoço sem nem perceber. Meu Rodrigo sempre diz que respirar direito é como conectar a cabeça com o resto do corpo que ainda funciona. Parece meio bobo quando a gente fala assim, mas faz uma diferença enorme na prática. Eduardo observava discretamente da porta do escritório, tentando não ser notado. Mariana também havia começado a perceber a mudança sutil, mas consistente, no comportamento do filho. Durante o jantar daquela noite, Gabriel mencionou pela primeira vez, em literalmente anos, algo positivo que havia aprendido durante o dia. Pai, você sabia que existem atletas paralímpicos brasileiros que são mais rápidos em suas modalidades do que pessoas normais andando ou até mesmo correndo? Não sabia disso, filho, respondeu Eduardo, tentando conter a emoção na voz. A Antônia me contou sobre o filho dela, o Rodrigo.
Ele ganhou uma medalha de bronze no Campeonato Estadual Juvenil de Basquete em cadeira de rodas. E tem só 17 anos. Mariana sentiu simultaneamente uma pontada de ciúmes maternal. Havia tentado desesperadamente por 3 anos despertar qualquer interesse ou entusiasmo em Gabriel, sem nenhum sucesso, mas também uma onda de esperança genuína que não sentia há muito tempo Dot. Durante aquela noite, depois de Gabriel adormecer, Eduardo ficou até 2 da manhã pesquisando obsessivamente sobre paradesportos na internet. Descobriu um mundo completamente novo e surpreendente que desconhecia totalmente. Atletas de altíssimo rendimento, competições internacionais televisionadas, tecnologia de ponta em equipamentos esportivos, patrocínios milionários, fama internacional. Por que diabos nenhum dos 15 médicos extremamente caros e mundialmente famosos havia sequer mencionado essas possibilidades inspiradoras? No dia seguinte, Eduardo tomou uma decisão importante e procurou Antônia na cozinha. Antônia, posso fazer uma pergunta bem pessoal sobre sua experiência? Ela parou de organizar os produtos de limpeza importados. Claro, Sr. Eduardo. Pode perguntar à vontade. Como você lidou emocionalmente quando descobriu que seu filho Rodrigo não andaria nunca? Antônia respirou fundo e se apoiou na bancada de granito. Senhor Eduardo, não vou mentir para o senhor. Chorei muito, muito mesmo nos primeiros meses depois que os médicos confirmaram o diagnóstico. Eram noites inteiras acordada, me perguntando por que Deus havia permitido aquilo, me sentindo culpada por alguma coisa que nem sabia o que era. Mas um dia, uma enfermeira muito sábia lá no Hospital das Clínicas me disse uma coisa que mudou completamente minha perspectiva de vida. O que ela disse? Ela me olhou nos olhos e falou assim: Dona Antônia, a senhora pode passar o resto da vida se lamentando pelas pernas que seu filho não tem, ou pode passar o resto da vida desenvolvendo e celebrando toda a força e talento que ele tem. A escolha é sua, mas só uma dessas opções vai fazer seu filho feliz e realizado. Foi como se uma luz muito forte acendesse na minha cabeça naquele exato momento. Eduardo sentiu aquelas palavras como um soco no estômago, mas um soco necessário e esclarecedor. E os médicos? Eles apoiaram essa mudança de perspectiva? Alguns apoiaram sim, principalmente os mais jovens. Outros disseram que eu estava criando falsas esperanças perigosas para uma criança deficiente. Mas eu pensava assim: que mal pode fazer uma criança se sentir forte, capaz e valorizada pelo que consegue fazer? Eduardo refletiu profundamente sobre essa pergunta. 3 milhões de reais gastos exclusivamente em tratamentos focados obsessivamente no que Gabriel não podia fazer, 0 centavos investidos em descobrir e desenvolver o que ele poderia fazer excepcionalmente bem. O que você acha sinceramente do Gabriel, Antônia? Ela sorriu com carinho genuíno. Acho que ele é um menino muito inteligente e naturalmente forte que está precisando urgentemente descobrir do que é capaz de verdade. Mas também acho que vocês, como pais amorosos, estão tão focados na deficiência dele que acabaram esquecendo de enxergar as habilidades especiais dele. A observação atingiu Eduardo como um raio de consciência, mas era absolutamente verdadeira e necessária. 3 meses após a chegada transformadora de Antônia na rotina da família, Gabriel havia mudança visivelmente e de forma impressionante. Sua postura estava visivelmente mais ereta e confiante. Seus ombros haviam se alargado devido aos exercícios simples, mas consistentes que Antônia havia ensinado. E pela primeira vez em anos, ele sorria com frequência genuína e espontânea. Foi observando essas mudanças positivas evidentes que Eduardo tomou uma decisão crucial:
Levar o filho para uma nova avaliação médica completamente diferente, desta vez com uma abordagem radicalmente diferente da dos 15 especialistas anteriores. Dr. Ana Beatriz Ferreira, fisiatra de 42 anos, especializada em medicina esportiva adaptada e neuroreabilitação avançada, recebeu Gabriel em seu consultório no Hospital de Reabilitação Sara Kubitschek com uma energia completamente diferente dos médicos anteriores. Em vez da solenidade mórbida e pessimismo automático que haviam caracterizado todas as consultas anteriores, ela demonstrava curiosidade genuína e otimismo científico. Gabriel, vou fazer alguns testes específicos de força muscular e coordenação neuromotora, explicou ela com naturalidade. Quero entender exatamente como seu sistema nervoso está funcionando hoje, 3 anos depois do trauma inicial. Durante 2 horas intensas, ela avaliou minuciosamente reflexos profundos, força muscular segmentar, equilíbrio dinâmico, coordenação, motora fina e grossa, sensibilidade superficial e profunda e capacidade de ativação muscular voluntária. Suas expressões faciais variavam constantemente entre surpresa crescente, concentração intensa e indignação gradualmente mais evidente. Sr. Almeida, posso examinar imediatamente todos os relatórios médicos anteriores que o senhor trouxe? Eduardo entregou cuidadosamente uma pasta de couro contendo literalmente centenas de páginas de exames laboratoriais, laudos radiológicos e pareceres especializados de 15 diferentes médicos em 4 países, representando 3 milhões de reais em consultas e procedimentos. Dr. Ana leu em silêncio absoluto por exatos 25 minutos. Sua expressão ficando progressivamente mais séria, preocupada e, finalmente, indignada. Preciso ser extremamente direta e honesta com vocês sobre o que descobri, disse finalmente, removendo os óculos e olhando diretamente nos olhos de Eduardo e Mariana. Gabriel não tem lesão medular completa, como foi diagnosticado repetidamente. O silêncio na sala foi absolutamente total, como se o oxigênio tivesse sido sugado do ambiente. Como assim, doutora? Eduardo sussurrou, sentindo o mundo girar ao seu redor. As imagens de ressonância magnética mais recentes, que nenhum dos médicos anteriores solicitou refazer, mostram claramente que existe preservação significativa de fibras nervosas na região da lesão original. Gabriel tem o que classificamos tecnicamente como lesão medular incompleta, grau Ásia C, na escala internacional. Isso significa que há potencial real e mensurável de recuperação neurológica. Mariana se agarrou desesperadamente ao braço de Eduardo, suas unhas se cravando na pele dele. Doutora, isso significa que significa que seu filho foi incorretamente diagnosticado e, consequentemente, incorretamente tratado por 3 anos inteiros. O protocolo adequado para lesão incompleta, Ásia C, é completamente diferente do protocolo para lesão completa, Ásia. Gabriel, que havia permanecido tenso e calado durante toda a consulta, finalmente explodiu. Você está dizendo que eu posso voltar a andar? Estou dizendo que você tem potencial neurológico preservado que nunca foi adequadamente estimulado através dos protocolos corretos de neuroreabilitação intensiva. Com estimulação funcional elétrica, treinamento de marcha assistida, fortalecimento específico da musculatura residual e exercícios de neuroplasticidade, existe possibilidade científica real de recuperação parcial ou até mesmo completa, de movimentos voluntários e capacidade de marcha. Eduardo sentiu como se a sala estivesse girando em câmera lenta ao seu redor. Por quê? Em nome de Deus, porque 15 médicos diferentes, os mais renomados do mundo, disseram categoricamente:
que era impossível. Dr. Ana suspirou profundamente, evidentemente desconfortável com a resposta que precisava dar. Porque muitos médicos, principalmente os mais estabelecidos e com reputações internacionais consolidadas, trabalham com protocolos diagnósticos conservadores e antiquados, são institucionalmente resistentes a aceitar os avanços revolucionários da neuroplasticidade dos últimos 10 anos. É mais confortável e mais seguro profissionalmente dar um diagnóstico definitivo e fechado do que assumir a incerteza científica e o trabalho árduo da reabilitação experimental. 3 anos e meio perdidos. Mariana começou a chorar. Desesperadamente, um choro de raiva misturada com alívio. 3 anos e meio do desenvolvimento neurológico do meu filho jogados no lixo por incompetência médica. Não completamente perdidos, Dr. Ana corrigiu gentilmente. Gabriel desenvolveu força muscular compensatória e estabilidade postural excepcional durante esses últimos meses. Observo que ele está visivelmente mais forte e coordenado que a maioria dos pacientes que chegam até mim. Isso, na verdade, o preparou neurologicamente melhor para os protocolos intensivos que vamos implementar agora. Gabriel olhou diretamente para o pai com uma expressão que Eduardo nunca havia visto, determinação pura. A Antônia estava certa o tempo todo, não estava. Eduardo não conseguiu responder imediatamente, sua garganta completamente fechada, pela emoção. A raiva contra os médicos incompetentes e a culpa por ter acreditado cegamente neles se misturavam em seu peito como uma tempestade emocional devastadora. Dr. Ana, disse Gabriel com voz firme, quanto tempo pode levar? Cada caso é único, Gabriel. Pode ser 6 meses, pode ser 2 anos. Pode ser recuperação parcial, pode ser recuperação completa. Não posso prometer resultados específicos, mas posso garantir que vamos tentar tudo que a medicina moderna tem disponível. Eu quero começar hoje, disse Gabriel, sem hesitar dote aquela. Noite, Eduardo trancou-se no escritório da mansão e começou a fazer ligações furiosas para os 15 médicos que haviam diagnosticado incorretamente seu filho. Queria respostas, queria explicações, queria saber como profissionais pagos com milhões haviam falhado de forma tão espetacular e criminosa, enquanto uma faxineira com ensino fundamental incompleto havia intuitivamente seguido o caminho correto. Primeira ligação foi para Dr. Heinrich Zimmermann, em sua clínica privada em Berlim. Herr Zimmermann, aqui é Eduardo Almeida do Brasil. Preciso urgentemente esclarecer uma situação sobre o diagnóstico do meu filho Gabriel. Já, Herr Almeida, como posso ajudá-lo? Novos exames provaram que meu filho tem lesão medular incompleta. Não completa como o senhor diagnosticou categoricamente. Ele tem potencial de recuperação que vocês negaram por 3 anos. O silêncio constrangedor do outro lado da linha durou quase 30 segundos. Herr Almeida, diagnósticos podem eventualmente evoluir com o tempo. A medicina não é uma ciência exata. Doutor, o senhor cobrou R$200 mil para me garantir que meu filho nunca andaria novamente. Baseado em que exatamente? Minha experiência de 40 anos. Sua experiência se baseou em exames de 3 anos atrás. O senhor nem ordenou novos exames neurológicos. Outro silêncio revelador. Herr Almeida, se o senhor quer questionar meus métodos diagnósticos internacionalmente reconhecidos, pode procurar seus direitos legais. Minha reputação científica dispensa esse tipo de questionamento leigo. Eduardo desligou o telefone, com tanta força que quase quebrou o aparelho. A arrogância médica permanecia intacta, mesmo diante da evidência clara de erro profissional grave. As outras 14 ligações seguiram padrões similares: negação, arrogância, transferência de responsabilidade, ameaças legais veladas.
Nenhum dos médicos mundialmente famosos admitiu erro ou assumiu responsabilidade pelos 3 anos perdidos de Gabriel. A verdade era ainda mais perturbadora do que Eduardo imaginava. A maioria dos diagnósticos havia sido baseada exclusivamente em exames realizados nos primeiros meses pós-trauma, quando Gabriel ainda estava no período agudo de inflamação neurológica. Nenhum médico havia ordenado reavaliações neurológicas periódicas. Todos simplesmente repetiram mecanicamente o diagnóstico inicial, protegendo suas reputações com a segurança confortável da impossibilidade científica. Era um sistema perverso, onde erro médico era mascarado como prudência científica e preguiça diagnóstica era vendida como realismo profissional. Asterisco, Dr. Heinrich Zimmermann definitivamente não gostou de receber a segunda ligação de Eduardo, desta vez acompanhada por seu advogado, questionando formalmente não apenas seu diagnóstico, mas exigindo explicações detalhadas sobre os critérios científicos utilizados. Herr Almeida, o senhor está sendo claramente manipulado por charlatães médicos que vendem esperanças falsas para famílias desesperadas. Lesão medular completa, Ásia. Não tem cura em lugar nenhum do mundo civilizado. Ponto final absolutamente definitivo. Dr. Zimmermann, novos exames realizados por fisiatra especializada em neuroreabilitação comprovaram cientificamente que meu filho tem lesão incompleta Ásia C, não completa Ásia A, como o senhor diagnosticou. Impossível e improcedente. Revisei pessoalmente todos os exames neurológicos com equipe técnica especializada. Exames de 3 anos e meio atrás. O senhor sequer ordenou novos exames atualizados durante nossa consulta de R$200 mil. O silêncio constrangido, do outro lado da linha internacional, durou quase 1 minuto completo. Herr Almeida, minha reputação científica internacional, construída ao longo de 4 décadas, não permite que eu aceite esse tipo de questionamento técnico infundado de leigos. Se o senhor quer desperdiçar ainda mais recursos financeiros com tratamentos experimentais inúteis, é sua responsabilidade e escolha pessoal. Eduardo desligou o telefone fervendo, de uma raiva que não sentia há anos, uma indignação justa que queimava em seu peito como combustível para a luta que estava começando. Mas a resistência sistemática ao novo protocolo de tratamento não vinha apenas dos médicos internacionais orgulhosos. Quando Eduardo contratou o Dr. Ana Beatriz Ferreira para coordenar o programa intensivo de neuroreabilitação de Gabriel, ele descobriu rapidamente que o próprio sistema de saúde privado brasileiro criava obstáculos burocráticos e financeiros deliberados. Senhor Eduardo, explicou friamente a administradora do plano de saúde Premium, pelo qual Eduardo pagava mensalidades de R$15 mil. Nosso plano de cobertura não inclui terapias experimentais não comprovadas. Neuroreabilitação intensiva não é procedimento padrão reconhecido para lesão medular na classificação internacional. Mas os novos exames neurológicos provam cientificamente que há potencial real de recuperação. Nossos médicos consultores corporativos discordam dessa interpretação diagnóstica. Mantemos nossa posição técnica e administrativa. Eduardo percebeu gradualmente que estava enfrentando não apenas médicos individuais arrogantes, mas todo um sistema econômico e institucional construído perversamente em torno da palavra mágica impossível. Era infinitamente mais barato e administrativamente mais simples dar um diagnóstico definitivo e permanente de sem cura do que investir em tratamentos longos, experimentais, caros e com resultados incertos. O sistema financeiro da medicina estava estruturalmente viciado em favor da impossibilidade, não da esperança.
Antônia, observando diariamente a frustração e raiva crescente da família contra os obstáculos médicos e burocráticos, ofereceu uma perspectiva completamente diferente durante uma conversa na cozinha. Senhor Eduardo, quando meu Rodrigo começou a treinar basquete em cadeira de rodas, também encontrou muita gente dizendo que era perda de tempo, que cadeirante não. Vira atleta de verdade, que estava criando ilusão perigosa. Sabe o que eu e ele fizemos? O que, Antônia? Ignoramos completamente todo mundo e focamos exclusivamente no trabalho diário, prático e concreto. Um dia de cada vez, um exercício de cada vez, um pequeno progresso de cada vez. No final das contas, quem fica falando que é impossível geralmente é quem nunca tentou de verdade na prática. Gabriel, fortalecido física e emocionalmente pelos meses de exercícios básicos e principalmente pela mudança radical de perspectiva mental, tomou uma decisão que surpreendeu até mesmo os pais. Pai, mãe, eu quero tentar tudo. Mesmo que demore 5 anos, mesmo que seja super difícil, mesmo que não dê resultado completo. Eu quero tentar, porque pela primeira vez em 3 anos, eu acredito que é possível. Foi a primeira vez desde o acidente que Gabriel demonstrou vontade própria determinada sobre seu futuro, em vez de simplesmente aceitar passivamente o destino que outros haviam decretado para ele. Dot Eduardo olhou para o filho com uma mistura de orgulho paterno e admiração genuína. Então, vamos tentar juntos, filho. Não importa quanto custe ou quanto tempo leve. E se os médicos estiverem certos e eu não conseguir andar? Então, pelo menos saberemos que tentamos tudo o que era humanamente possível. E você vai estar mais forte e capaz do que está hoje. Mariana abraçou Gabriel pela primeira vez em meses sem sentir piedade, mas sim orgulho maternal genuíno. A guerra contra o sistema médico estabelecido havia oficialmente começado, mas, desta vez, a família Almeida não estava lutando sozinha contra a impossibilidade. Tinham ciência, esperança e principalmente a determinação inabalável de uma criança que havia redescoberto a coragem de sonhar. Novamente, Dot ***, 6 meses após o início do protocolo intensivo de neuroreabilitação, Gabriel estava posicionado em uma esteira especializada, modelo Locomat, com sistema de suporte parcial de peso corporal e estimulação funcional elétrica sincronizada, no Centro de Excelência em Neuroreabilitação que Eduardo havia montado, especificamente para o tratamento do filho. Dr. Ana Beatriz monitorava pessoalmente cada sessão através de monitores de alta tecnologia, ajustando protocolos individualizados baseada nas respostas neurológicas específicas e progressivas de Gabriel. Concentre-se exclusivamente na sensação interna, Gabriel. Não force movimentos, apenas imagine e visualize o movimento das pernas como se fosse um filme passando na sua mente. Instruía pacientemente a fisioterapeuta especializada em neuroplasticidade que Dr. Ana havia trazido do exterior, Dot Mariana. E Eduardo assistiam tensamente através do vidro blindado da sala de reabilitação, suas mãos entrelaçadas pela primeira vez em anos. Haviam investido outros R$800 mil no protocolo experimental intensivo, mas desta vez com esperança real, baseada em evidências científicas sólidas e progressos mensuráveis semanais. Durante as primeiras 8 semanas, o progresso foi microscópico e quase imperceptível. Contrações musculares mínimas, detectadas apenas por eletromiografia, movimentos involuntários quase imperceptíveis registrados apenas pelos sensores eletrônicos mais sensíveis. Gabriel se frustrava periodicamente, especialmente nos dias
em que não conseguia reproduzir os pequenos avanços da sessão anterior. Dot Mazantônia, que havia se tornado parte não oficial, mas essencial da equipe terapêutica multidisciplinar, sempre o encorajava com sua sabedoria prática e otimismo inquebrantável. Meu filho Rodrigo demorou exatos 8 meses para conseguir fazer a primeira cesta de basquete em uma partida oficial. Errou literalmente centenas de arremessos durante o treinamento. Mas no 9º mês, numa partida decisiva, acertou 10 cestas seguidas e ganhou o jogo para o time dele. Foi precisamente em uma quinta-feira ensolarada de dezembro, às 2h27 da tarde, que aconteceu o momento que mudaria completamente a vida da família Almeida. Gabriel estava concentrado na esteira durante sua sessão diária de 1 hora, focado intensamente no exercício de ativação muscular voluntária, quando sua perna direita se moveu clara e inequivocamente por comando consciente de sua própria vontade. Não foi um movimento reflexo causado pela estimulação elétrica. Não foi um espasmo muscular involuntário. Foi um movimento deliberado, controlado, consciente, executado pela vontade mental de Gabriel. Eu senti, eu movi, eu controlei, gritou Gabriel, lágrimas de alegria pura escorrendo abundantemente pelo rosto. Olha, eu consigo mover a perna! Dr. Ana correu imediatamente para verificar todos os monitores eletrônicos e sensores. Os equipamentos confirmavam inequivocamente ativação muscular voluntária significativa e sustentada no quadríceps direito, sem qualquer estímulo externo. Gabriel, tente novamente. Devagar, concentrado. Gabriel fechou os olhos, respirou fundo, usando a técnica que Antônia havia ensinado, e comandou mentalmente sua perna direita para se mover. E ela obedeceu. Dot Eduardo e Mariana entraram correndo na sala de reabilitação como se a vida dependesse disso. Pela primeira vez em 3 anos e 8 meses desde o acidente, a família Almeida se abraçou e chorou simultaneamente de alegria pura, esperança renovada e gratidão profunda. É apenas o começo de um processo longo, alertou Dr. Ana, mas não conseguia esconder seu próprio sorriso emocionado. Vai ser uma jornada com muitos altos e baixos, progressos e recaídas. Mas agora, temos certeza científica absoluta. É neurologicamente possível. Nos 5 meses seguintes, Gabriel progrediu sistematicamente de movimentos mínimos voluntários para controle muscular básico bilateral, depois para a capacidade de sustentar o próprio peso corporal com apoio externo, depois para transferências independentes da cadeira, até finalmente conseguir dar seus primeiros passos assistidos utilizando um andador canadense especializado. Não foi uma recuperação mágica, instantânea ou cinematográfica. Gabriel ainda dependia da cadeira de rodas para distâncias longas, e seus movimentos eram necessariamente cuidadosos, deliberados e limitados em velocidade e resistência. Mas ele caminhava com suas próprias pernas, controladas por sua própria vontade, desafiando todas as previsões categóricas dos melhores médicos do mundo. O vídeo de Gabriel, dando seus primeiros 10 passos independentes, filmado por Eduardo com lágrimas nos olhos, viralizou nas redes sociais com mais de 5 milhões de visualizações em uma semana. Centenas de famílias de todo o Brasil entraram em contato relatando situações similares, diagnósticos prematuros de impossibilidade, médicos que nunca haviam sugerido reavaliação, esperanças destruídas por autoridade médica inadequada. Contra todas as probabilidades científicas estabelecidas, Gabriel havia provado na prática que o impossível era frequentemente apenas improvável. E que improvável não significava inalcançável para quem tivesse determinação suficiente para tentar ...
2 anos após o início de sua jornada de recuperação neurológica, Gabriel caminhava cuidadosamente pelos corredores de mármore da mansão utilizando um andador leve de fibra de carbono, seus passos ainda medidos e deliberados, mas inequivocamente determinados e independentes. Havia retomado os estudos em uma escola especializada em educação inclusiva, onde descobriu uma paixão avassaladora por biomecânica, neurociência e medicina esportiva adaptada. "Quero ser médico", anunciou determinadamente para os pais durante um jantar em família, a primeira refeição que faziam juntos e realmente felizes em 4 anos. Mas um médico completamente diferente dos que me atenderam. Um médico que nunca diga impossível sem antes explorar cientificamente todas as possibilidades disponíveis. Eduardo havia canalizado completamente sua experiência traumática em propósito social concreto. Criou e financiou integralmente a Fundação Gabriel Almeida para pesquisa em neuroreabilitação avançada e financiamento de tratamentos experimentais para famílias sem recursos financeiros. Em 2 anos de operação, descobriu estatísticas chocantes. Literalmente milhares de pessoas em todo o Brasil recebiam diagnósticos médicos prematuros e definitivos sem possibilidade de cura, simplesmente por falta de acesso econômico. Há avaliações neurológicas atualizadas e protocolos terapêuticos experimentais. "Antônia", disse Eduardo certa manhã ensolarada, interrompendo-a enquanto ela organizava a biblioteca, onde Gabriel agora estudava medicina experimental, "tenho uma proposta muito importante para você." Ela parou de arrumar os livros técnicos que Gabriel devorava obsessivamente. Nos últimos 2 anos, havia se transformado oficiosamente de funcionária da limpeza em conselheira familiar, terapeuta motivacional não diplomada e exemplo vivo permanente de que sabedoria prática independia completamente de diplomas acadêmicos ou status socioeconômico. "Quero que você assuma a coordenação executiva do Programa de Apoio Familiar da Fundação. Seu salário será 20 vezes maior que o atual, com todos os benefícios possíveis: plano de saúde premium, previdência privada, carro executivo." Antônia sorriu com aquela humildade genuína que a caracterizava, mas balançou gentilmente a cabeça. "Senhor Eduardo, agradeço profundamente a confiança e a generosidade, mas meu lugar verdadeiro é aqui, continuando a cuidar desta família que virou completamente minha família também. Mas posso contribuir treinando e orientando outras pessoas para fazer esse trabalho tão importante." "Por que você prefere ficar conosco, Antônia?" "Porque ainda tem muito trabalho emocional a fazer. Gabriel está caminhando fisicamente. Isso é maravilhoso e emocionante. Mas vocês, como família, ainda estão aprendendo a caminhar juntos emocionalmente de novo. E isso é tão importante quanto a recuperação física." Era uma observação profundamente verdadeira. O trauma do acidente havia criado feridas emocionais invisíveis, mas profundas, que levaram tempo considerável para cicatrizar adequadamente. Eduardo havia gradualmente aprendido a equilibrar obsessão pelo trabalho com presença familiar genuína. Mariana havia voltado a sorrir espontaneamente e a demonstrar afeto físico sem sentir piedade. E Gabriel havia se transformado completamente de uma criança amargurada e resignada em um jovem determinado, otimista e com propósito de vida claramente definido. A mansão, que durante 4 anos havia funcionado como um mausoléu silencioso de sonhos despedaçados e esperanças enterradas, se transformou gradualmente em um centro vibrante de esperança renovada, ativismo social e inspiração prática. Dezenas de famílias em situações similares visitavam regularmente a propriedade, participando de grupos de apoio, aprendendo com a experiência concreta dos Almeida e encontrando encorajamento tangível na jornada impressionante de recuperação de Gabriel Dr. Ana Beatriz Ferreira,
aceitou o convite para se tornar diretora médica executiva da Fundação Gabriel Almeida, desenvolvendo protocolos inovadores que combinavam tecnologia médica de ponta com a abordagem humanizada e esperançosa que havia aprendido observando a interação natural entre Antônia e Gabriel. O que aprendemos cientificamente através desta experiência, explicava ela regularmente em conferências médicas internacionais, onde apresentava os resultados documentados do caso Gabriel, é que conhecimento técnico avançado sem esperança, genuína e determinação humana é clinicamente impotente, e esperança sem fundamentação científica sólida é perigosamente ingênua. Mas quando conseguimos combinar harmoniosamente ambos os elementos, os milagres deixam de ser impossíveis e se tornam apenas estatisticamente improváveis. Gabriel, agora com 16 anos e cursando o segundo ano do ensino médio com notas excepcionais, praticava basquete em cadeira de rodas 3 vezes por semana no clube onde o filho de Antônia treinava, fazia fisioterapia neurológica avançada todos os dias e caminhava progressivamente distâncias maiores com assistência mínima. Seus passos eram numericamente limitados e necessariamente cuidadosos, mas sua determinação mental e capacidade de inspirar outras pessoas eram literalmente ilimitadas. Dot havia se tornado porta-voz oficial da Fundação, compartilhando sua história de superação em escolas, hospitais, universidades de medicina e congressos científicos por todo o Brasil. Sua palestra mais famosa, intitulada "Quando impossível significa apenas improvável", havia sido assistida por mais de 2 milhões de pessoas no YouTube. As pessoas me perguntam constantemente se eu me considero completamente curado, dizia ele durante uma palestra memorável para estudantes de medicina da USP. Eu sempre respondo que curar não significa necessariamente voltar exatamente ao que éramos antes do trauma. Curar significa se tornar a melhor versão possível de quem somos agora, com os recursos e limitações que temos disponíveis. Antônia assistia orgulhosamente da plateia, sempre na primeira fila. Seu filho Rodrigo havia conseguido uma bolsa de estudos integral para engenharia biomédica na Unicamp, diretamente inspirado pela história de determinação e superação de Gabriel. 2 famílias completamente transformadas por uma amizade improvável e uma recusa coletiva em aceitar limitações impostas arbitrariamente por autoridades externas. Dot, na biblioteca renovada da mansão, Eduardo mantinha cuidadosamente guardada, em uma vitrine especial, uma pasta de couro contendo todos os diagnósticos médicos antigos, todos os laudos categóricos de impossibilidade. Não por ressentimento ou desejo de vingança, mas como lembrete diário permanente. Autoridade profissional. Sem humildade científica é extremamente perigosa. Conhecimento técnico sem compaixão humana é clinicamente inútil. E, frequentemente, as maiores verdades científicas emergem das fontes aparentemente mais simples e improváveis. Antônia, perguntou Gabriel certa tarde, ensolarada, enquanto ela o acompanhava durante seus exercícios diários de fortalecimento e equilíbrio no jardim adaptado da mansão. Como você tinha tanta certeza de que eu podia melhorar quando todos os médicos diziam o contrário? Ela parou sua atividade e olhou carinhosamente nos olhos do jovem, que havia se tornado como um segundo filho para ela. Um filho que ela havia ajudado a renascer não fisicamente, mas emocionalmente. Eu não tinha certeza científica nenhuma, meu querido, mas eu acreditava profundamente na sua força interior. E às vezes, acreditar genuinamente é o primeiro passo mais importante para tornar possível aquilo que todos consideram impossível.
Gabriel sorriu e deu cuidadosamente mais 5 passos consecutivos, sem nenhum apoio externo, estabelecendo um novo recorde pessoal, que comemorou discretamente, mas com intensa satisfação interna, Dot do lado de fora da janela panorâmica da sala. De reabilitação caseira, o jardim da mansão florescia exuberantemente. Eduardo havia contratado um paisagista especializado para criar um espaço totalmente acessível e funcionalmente terapêutico, com caminhos pavimentados antiderrapantes, rampas suaves de inclinação calculada matematicamente, áreas de descanso estrategicamente posicionadas e equipamentos de exercício ao ar livre adaptados para pessoas com diferentes graus de mobilidade. Dot. Mas o que mais orgulhava Eduardo era a pequena quadra oficial de basquete em cadeira de rodas que havia construído, especificamente para que Gabriel e Rodrigo pudessem treinar juntos todos os fins de semana, desenvolvendo não apenas habilidades esportivas, mas principalmente uma amizade genuína, baseada em respeito mútuo e superação compartilhada. Dot, 2 famílias de origens socioeconômicas completamente diferentes, 2 histórias paralelas de superação contra probabilidades adversas, uma lição profundamente humana. Às vezes, aquilo que a ciência médica mais avançada não consegue enxergar claramente, o amor mais simples e a determinação mais genuína conseguem realizar concretamente. E quando juntamos harmoniosamente conhecimento técnico rigoroso com sabedoria emocional do coração, o impossível se transforma apenas numa questão de tempo, determinação e trabalho sistemático. A Fundação Gabriel Almeida Santos, Gabriel, havia insistido energicamente no sobrenome duplo como homenagem permanente a Antônia. Já havia beneficiado diretamente mais de 2.000 famílias brasileiras, ajudando-as a questionar diagnósticos médicos prematuros, buscar segundas opiniões qualificadas de especialistas atualizados e, principalmente, financiar tratamentos experimentais inovadores que o sistema de saúde tradicional considerava não convencionais. O lema oficial da Fundação, sugerido originalmente por Antônia e aprovado unanimemente pelo Conselho Diretor, era simultaneamente simples e profundamente poderoso. Onde termina a medicina tradicional, começa o amor determinado, e onde o amor encontra harmoniosamente a medicina, começam os verdadeiros milagres científicos.